Fala galera, tudo bem? Seguinte, moçada, a gente vai estar na segunda aula da Revolução Francesa, no capítulo 4, e a gente entra com a monarquia constitucional, tá bem? Eu vou fazer um revisional muito breve no próximo slide do que a gente viu na aula anterior sobre a Revolução Francesa e depois entra aqui falando do que aconteceu com a monarquia constitucional. Para sexta-feira, eu vou trabalhar com o período jacobino e girondino que vai resultar no diretório. E a gente vai fechar a Revolução Francesa. Porque aí entramos no segundo bimestre com o período napoleônico. Tá bem? Seguinte, gente. O que acontece aqui? Por que que eu vou voltar a comentar brevemente esses pontos aqui? Porque na aula anterior eu tive que terminar um pedacinho da independência americana, como que os Estados Unidos haviam ficado após a independência e iniciar a Revolução Francesa. Então temos aqui os antecedentes da Revolução Francesa. Qual era a situação da França antes da Revolução Francesa, né, que aconteceu no ano de 1789. Como se organizava a sociedade francesa? A sociedade francesa se organizava no regime estamental, ou seja, a sociedade era dividida e classificada por estado. Tinha o primeiro estado, o segundo e o terceiro estado. Primeiro estado, monarquia, nobreza, né? Alguns livros aí vão trazer o rei, depois a nobreza, aí tá tudo junto, tá? O primeiro estado. O segundo estado é o clero. E o terceiro estado, os camponeses, os operários e a burguesia, junto com os operários dentro da França, o que é estranho, né? Mas era assim que funcionava. E o terceiro estado, que correspondia a mais de 90%, ou praticamente 97% da população, é que sustentava o segundo e o primeiro estado, que não pagavam tributos ou impostos. O déficit nas contas francesas, naquela tabelinha que eu havia feito para vocês, se deve muito a empréstimos feitos por Luís XVI em função da Guerra dos Sete Anos que a França perdeu para a Inglaterra e pela independência dos Estados Unidos. O que isso aqui tem a ver, gente? Vou falar praticamente pela terceira vez no mínimo, hein? Acontece que como a França perdeu a Guerra dos Sete Anos para a Inglaterra, no continente americano, com o espírito revanchista, a França decidiu apoiar a independência dos Estados Unidos, enviar tropas para a América para ajudar os colonos das 13 colônias, né, da Nova Inglaterra, lutar pela sua independência, tá? Após a declaração da independência americana em 4 de julho de 1776. Isso custou muito caro para os cofres franceses. E além disso, você tem também, né, as grandes festividades e banquetes que eram bancadas pelo terceiro estado para o primeiro estado principalmente, ok? E aí você vai ter uma onda de fome na França. Por que aconteceu essa onda de fome na França? Porque durante 2 anos consecutivos houve uma seca muito grande, né? Uma falta de chuva, um período de estiagem muito longo, muito comprido na França, que fez com que houvesse uma brusca queda na produção de alimentos. Então a população mais pobre, né, os camponeses e operários, principalmente os camponeses, entraram nessa onda de fome. Mas mesmo com essa onda de fome, eram obrigados a pagar tributos pesados para sustentar o primeiro e o segundo estado. Aí você tem uma série de protestos do terceiro estado, burguesia, camponeses e operários. Os operários eram chamados de sans-culottes. Grave bem isso aí, né? Eu expliquei bem na aula anterior. E aí eles vão fazer esse protesto, você chega até a Assembleia Nacional Constituinte, onde houve a convocação do primeiro, segundo e terceiro estado. E a gente vai ver que há um desentendimento, né? Os 3 estados aí, eles não vão conversar sobre a mesma coisa, né, em acordo entre eles. Não vai haver acordo, porque o terceiro estado vai pedir que o primeiro e o segundo estado paguem tributos, assim como eles pagavam, mas só o primeiro e o segundo não aceitam. E tem outras coisas, até que o terceiro estado vai tomar a Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, o que marca o início da Revolução Francesa. Tá? Isso é o que a gente viu na primeira aula, que é a aula anterior, sobre a Revolução Francesa. Tá bem? Aí nós entramos aqui na monarquia constitucional. Luís XVI, o imperador, né, o rei da França, Luís XVI, que eu coloquei mais nobreza aqui, significa que Luís XVI ele fez alguns conchavos ou contou com o apoio da nobreza.
porque a nobreza fazia parte do primeiro estado junto com Luís XVI, e o clero também fazia parte do segundo estado. Então você tem uma questão política interessante aqui. Os interesses da nobreza eram os mesmos de Luís XVI, que não eram os mesmos, que eram muito diferentes dos sans-culottes. A Prússia e a Áustria resolveram dar um certo apoio a Luís XVI. A Prússia e a Áustria, né, que eram dois impérios aqui, tinha uma proposta de enviar tropas para a França, né, fazendo um movimento contra a Revolução Francesa. Então, esse movimento da Revolução Francesa, inicialmente tomado aqui pelos sans-culottes, que eram os operários, e com apoio da burguesia também, começou a sofrer algumas ameaças externas. E Luís XVI, ao que nos parece, supostamente concordou com isso aqui. Isso aqui seria interessante. Mas só que ele temia muito esse movimento pesado aqui dos sans-culottes, dos camponeses e da burguesia. E aí os sans-culottes e a burguesia, e os camponeses, e principalmente os operários, entendendo que Luís XVI contava com um apoio externo para a invasão da França, né, um apoio externo que era contra a Revolução Francesa, um movimento contrário à Revolução Francesa, né, eles invadiram o Palácio de Tulherías, tá, e destituíram Luís XVI do poder. Luís XVI foi preso, porque entende-se que o imperador Luís XVI, ele estava para fugir da França, ok? E aí então, o terceiro estado, representado aqui pelos sans-culottes nesse momento, entendendo que ele poderia fugir, resolveram prender Luís XVI, é o que a gente vai ver lá na próxima aula. E ele, na próxima aula, não, no próximo slide. Daí você tem invasão do Palácio de Tulherías. E a partir dessa invasão, o terceiro estado propõe uma convenção nacional, tá? Em que nessa convenção nacional, os sans-culottes vão dizer o seguinte, que o voto agora passa a ser direto e universal masculino. Olha só, ainda, né, não se chega a um sufrágio universal, né, porque as mulheres estão excluídas do processo eleitoral aqui ainda não se votam, como aconteceu lá nos Estados Unidos também. Né, vocês vão lembrar, quando os Estados Unidos fizeram a sua primeira Constituição, deixaram a mulher de fora e colocaram um voto censitário. Tá bem? E o que vai acontecer com Luís XVI? Luís XVI ele vai passar por um julgamento. Essa aqui é uma parte do Luís XVI, né? Luís XVI foi captado, foi morto. Assim como aconteceu com o imperador Carlos I, lá na Revolução Gloriosa. Tá bem? Luís XVI ele foi preso em setembro de 1972 e executado em 21 de janeiro de 1793. Isso aqui 3 anos depois da Revolução Francesa, né, do início da Revolução Francesa, e foi em 1789. Ele foi preso em 1792 porque havia rumores, né, de que ele e a esposa, né, estavam para fugir da França em função da força que esse movimento revolucionário entre sans-culottes, burguesia e camponeses vinha ganhando, então resolveram prendê-lo e até executá-lo. Você tinha o seguinte, você tinha um grupo que era favorável a Luís XVI, né, e o terceiro estado que era contrário a Luís XVI, porque o terceiro estado alegava que Luís XVI estava dando espaço, né, para receber apoio do exterior para invadir a França, né, que ele colocou a França sob ameaça externa da Prússia e da Áustria, então ele deveria ser julgado. A condenação seria a morte do rei ou o exílio, né? Ou matamos ele ou expulsamos da França. A pequena minoria vai vencer com a execução aqui, né? Com a execução do rei, né? Com a decapitação do rei. Porque embora isso aqui gerou uma certa dúvida, tá? Não houve assim um acordo geral. Vai ter um grupo na França que vai entender que a execução do rei foi uma pena muito dura, e outros não. Entenderam o seguinte, melhor o rei morto do que o rei deposto no exílio, porque no exílio pode ser que ele ganhe força, né? E que o movimento contra-revolucionário do exterior, principalmente partindo da Prússia e da Áustria, possa vir a ganhar força. Tá bem? Tá passando um automóvel fora. Bom, então, gente, é o seguinte. Eu vou chegar nesse ponto aqui, tá bem? Quem vai tomar o poder agora serão os sans-culottes. Aí a gente vai entrar no período jacobino. Aí depois eu explico bem o que é nas próximas aulas aí, tá? Nas próximas não, na próxima de sexta-feira, tudo bem? Um abração, gente.